Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Agora que estamos chegando nessa retinha final do Enem, mas firmes e fortes, vamos lá para mais um conteúdo. Hoje vamos falar sobre estequiometria. Apesar que talvez a gente possa já ter usado esse conteúdo em outros, mas vamos lá hoje aprender um pouco mais sobre eles. Mas o que é essa estequiometria? É o cálculo da quantidade de substância envolvida na reação, ou seja, são é a parte da química que a gente realiza os cálculos das substâncias que vai estar presente nessas reações químicas. A estequiometria, ela segue leis, para que ela é baseada, ela segue três, mas a principal é a lei da conservação, que diz que a quantidade de massa total que entra no sistema é igual à massa total que sai do sistema. O que quer dizer isso? Essa lei está baseada na lei de Lavoisier, que ele diz o quê? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de substância que está no reagente, determinada substância, tem que ser igual ao produto, para que a equação esteja balanceada. É como uma balança, ela tem que estar em equilíbrio. Certo? Então, bora lá. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente tem que saber de estequiometria é o balanceamento, que é para poder equilibrar essa substância. E também, antes de começar o balanceamento, a gente precisa conhecer os termos que estão envolvidos nessa equação. Então, aqui temos o número que está acompanhando o C, como não aparece, é um que a gente chama de coeficiente, mas só é no C, não. Aqui no O também, que é o oxigênio. Aqui também. Nesse caso, todos os nossos coeficientes é igual a 1, por isso que eles não aparecem. Sendo diferente de 1, eles irão aparecer. Esse número pequeno que está acompanhando o oxigênio nos dois lados, a gente chama de índice. Logo, então, o número grande, acompanhado a letra, a gente chama de coeficiente. E o número pequeno, a gente chama de índice. E tudo aquilo que está antes da seta, a gente chama de reagente. E tudo aquilo que está após a seta, a gente chama de produto. Poderia ter mais outros aqui? Poderia sim, mas tudo isso seria o nosso produto. Gente, para o balanceamento, tem algumas regrinhas. Tem essa, em outras literaturas você vai achar outra. A princípio, mas você tem que caçar um meio de balancear essas equações que seja mais fácil para você, que você consiga balancear toda a substância. Então, a gente vai começar primeiro pelo método da tentativa, certo? Existem dois métodos, o da tentativa e algébrica. Então, vamos começar pelo da tentativa. Uma das literaturas que eu base eu trouxe esse, que ele diz o quê? Primeiro balanceia os metais, depois usar metais, terceiro o oxigênio e o nitrogênio. Já outros vão dizer que primeiro comece a balancear aquele que tiver a maior quantidade de substâncias. Geralmente, aqueles átomos repetitivos são os últimos que a gente vai deixar para balancear. Porque ele pode, se a gente começar a balancear por eles, acaba dando uma confusão. Então a gente começa a balancear sempre pelas quantidades que não está repetida. Vamos balancear essa equação. Perceba, eu vou seguir essa regra aqui primeiro, daqui. Como aqui não tem metal, eu vou começar balanceando usar metais. Que no caso é o carbono, né? Que o oxigênio e o hidrogênio já chamam. Em outra forma, então, vamos logo para aqui a forma da água. Como a gente vai balancear a fórmula da água? A gente tem H2 mais O2 formando a molécula de água, que é H2O. Mas perceba, essa equação não está balanceada. Porque a gente tem 2 hidrogênio e tem 2 oxigênio. E aqui do outro lado só tem um. E agora como é que eu faço para balancear? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um 2 aqui na minha molécula de água. Sendo assim, agora eu tenho 4 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio. Tá, Josi, mas agora o meu hidrogênio não está balanceado, então eu vou colocar um 2 aqui. Agora a minha equação está balanceada, porque eu tenho 4 hidrogênios no reagente, porque a gente tem que fazer a multiplicação entre o coeficiente e o índice. Então eu vou ter 4 hidrogênios. Aqui desse lado também eu tenho 4 hidrogênios. Agora eu tenho 2 oxigênios e aqui também eu tenho 2 oxigênios. Ok? A gente acabou de balancear a molécula de água por método de tentativa. Agora vamos para essa segunda equação. Vamos começar balanceando o C. Vejamos, aqui tem tem 2. Então aqui do outro lado eu vou colocar o 2. Certo, galera? Pronto. Agora
eu balanceei o carbono. Tenho 2 desse lado, 2 desse lado. Agora eu vou balancear, apesar dessa regra dizer que é o oxigênio, eu vou balancear primeiro o hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio não está se repetindo. Então é mais fácil para me balancear o hidrogênio do que o oxigênio. Por isso que eu disse que não tem uma regra específica. Tem algumas para a gente se basear. Mas, dependendo da equação, elas vão variar. Então, perceba que aqui eu tenho 6 hidrogênio e aqui eu tenho 2. Então, eu vou colocar um 3 no meu hidrogênio. Então, 3 vezes 2, 6. Agora, falta balancear meus oxigênios. Vamos ver. Aqui eu tenho 1 mais 2, 3. Desse lado eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 3, 7. Tenho 7. Então, se aqui eu tenho 3 desse lado, aqui tem 7. E aqui eu tenho 3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 3 aqui, porque 3 vezes 2, 6, com mais um, 7. E foi assim que eu balanceei a minha equação. Essa daqui foi o método da tentativa. Agora vamos para o método algébrico. O método algébrico, para a gente começar, a gente começa chamando os coeficientes. Perceba que eu peguei a mesma molécula de água, só que a gente vai balancear pelo método diferente. Os coeficientes aqui eu vou chamar de letras A, B e C. Se tivesse mais, seria D, E, F, G, continuaria o alfabeto, certo? Agora eu vou montar um sistema, que eu vou igualar os reagentes com o produto. Logo, aqui eu tenho 2A, porque o hidrogênio está com índice 2, que é igual a 2C, porque aqui também está igual a 2. Agora, eu vou colocar, fazer meu sistema para o oxigênio, porque eu tenho que fazer para todas as substâncias, que diz que 2B é igual a C. Pronto. Já botei meu sistema, nesse caso, porque eu só tenho A, B e C. Para isso, agora eu vou começar dando valores. O primeiro passo é começar a dar valor. Logo, eu vou dizer que A é igual a 1. Se A é igual a 1, C também é igual a 1, porque vocês percebem que eles são iguais. Se eu sei que C é igual a 1, eu substituo aqui, eu sei que B é igual a 1 meio. Vale, Josi, mas minha equação ficou diferente daquela. Não, aqui... Mas eu posso... Outro detalhe. Mas eu posso deixar em forma fracionária? Pode sim. Só que para tirar da forma fracionária, eu vou pegar e multiplicar por 2. Quando eu multiplico por 2, acabamos de encontrar o que a gente tinha acabado de encontrar na equação passada. Então, você pode deixar em forma de fração? Pode sim, critério seu. Mas também pode tirar da forma fracionária. Para deixar em forma de número inteiro, você multiplica pelo número que vai tirar a fração de todos. Nesse caso, encontramos a equação que temos anteriormente, que é 2H2 mais 1O2, formando 2 moléculas de água. Agora, vamos montar novamente o sistema. Temos que 2A é igual a C, né? Porque aqui temos 2 carbonos, e aqui temos só 1. Temos aqui que 6A é igual a 2D. Temos que 2... Agora, para o oxigênio, um detalhe. Perceba que eu tenho oxigênio aqui e aqui, então a gente faz uma soma. Então, A mais 2B é igual a 2C mais 2D, porque aqui também tem 2 lados. Agora, vamos montar o nosso sistema. Depois disso, vamos montar as nossas equações. Depois de tudo isso, primeiro passo, dar valores. Então, eu disse que 6A é igual a 2D. Então, eu disse que A é igual a 1. Se A é igual a 1, eu fui aqui substituir. Logo, eu vou encontrar meu D. 6 vezes 1 é igual a 2D. Esse 2 está aqui, vai vir dividir. Então, D é igual a 3. Pronto, já encontrei o D, já encontrei também o C, porque aqui diz que 2A é igual a C. A é 1, então, 2 vezes 1, 2. Agora, falta eu encontrar o meu P. Para isso, eu vou substituir nessa equação. A mais 2B é igual a 2C, porque eu já tenho A, C e D. Então, A é 1 mais 2 vezes B, que é igual a 2 vezes 2, porque C é 2 mais 3. Fica 2B é igual a 4 mais 3 menos 1. Fica 2B é igual a 6. B é igual a 3. Então, depois que eu resolvo o sistema, eu venho e coloco minha equação. Essa daqui não ficou em forma fracionária, então eu não vou multiplicar por nenhum número. E perceba que ficou igualmente anteriormente, que ficou 1C2H6O mais 3O2, que é igual a 2CO2 mais 3 moléculas de água. Agora vamos aprender um pouco sobre os tipos de reações. Essas reações elas são divididas em 4 tipos. Perceba que aqui a gente tem o quê? Temos 2 compostos, eles estão se formando em um. Esse tipo de equação a gente chama de reação de adição ou síntese. Porque a gente tem 2
e acaba se formando. Podia ser 3 e se formar em 2. Percebe que a gente tem 2 e ela acaba se sintetizando em somente um. Aqui temos o contrário, a gente tem uma e quando acontece ela vai se separar em 2 ou 3, dependendo do número da equação, mas nesse caso a gente tem 2. Então aqui a gente tem a reação de decomposição ou análise, porque você tem uma, ela está se decompondo. Aqui temos uma substância simples mais um composto. O que vai acontecer? Vai formar um novo composto, só que vai ter o deslocamento de uma substância. Nesse caso foi o do zinco, com o H2. E o H2 ficou só. Logo aqui a gente vai ter uma reação de simples troca ou deslocamento, porque acabou deslocando uma substância com outra. Tinha uma substância simples mais um composto. Esse composto vai ser deslocado para essa substância simples, vai ficar uma substância simples à parte. Aqui, na última, veja, temos dois compostos. E vai ter alternância esses dois compostos. Veja, a gente tinha HCl mais NOH, ficou NH mais água. A gente chama de reação de dupla troca, porque teve uma dupla troca entre os compostos. Beleza? Agora a gente vai ver fórmula mínima e percentual. Eu já trouxe ela como em forma de exercício para a gente tentar aprender já de uma forma mais aproveitosa. Então diz assim, uma amostra foi submetida a uma análise quantitativa. Foi revelado que uma substância é composta por 25% em massa de hidrogênio e 75% em massa de carbono. Pronto. Aqui ele está falando de massa percentual, da fórmula percentual. O que quer dizer isso? O percentual é quando você quer saber uma parte sobre o total. Por exemplo, aqui. Ele não disse a quantidade de massa, mas a gente vai considerar 100. Vamos dizer que seja 100 gramas. 25% de massa de oxigênio. 25% de 100 é o quê? 20. Então, 20 gramas de hidrogênio, perdão. Assim como 75% de carbono. Então, 75 gramas é de carbono. Poderia ser 200 essa massa? Pode ser qualquer massa. E aí a gente vai tirar a porcentagem. Lembrando, a gente quer saber o pouco em meio a um todo. Aquela quantidade em meio a um pouco. Então a gente faz a porcentagem. Então a forma percentual é isso. É saber a porcentagem em relação a um todo. Aí ele quer saber qual é a fórmula mínima. A fórmula mínima é como o composto é escrito minimamente, aqueles índices. Então a gente vai fazer, praticar, aí dá para a gente aprender mais. A forma percentual a gente já aplicou aqui, né? Então vamos lá. E ele deu os dados. Massas molares, C é igual a 12 gramas por mol, hidrogênio, 1 grama por mol. Como eu disse a vocês, ele disse que 75% de carbono. Então, 75 gramas é de carbono e 25 gramas é de... Eu estou considerando que a massa 100% poderia ser outro valor? Poderia. Mas para efeitos de cálculo ser mais rápido, eu já utilizei o 100. Então, eu já descobri minha forma percentual. A partir da minha forma percentual, a quantidade de gramas. Se eu tenho uma percentagem e tenho a quantidade de massa, eu faço só aplicar a porcentagem. Agora, vamos descobrir a forma mínima. Qual é o primeiro passo, Júlio? O primeiro passo é você pegar a massa em gramas e dividir pela massa do carbono. Como a massa do carbono foi informada na questão, o que ele diz é, então, eu vou pegar 75 e dividir por 12. Essa massa é a mesma massa que está na tabela periódica. Lembra que a gente viu lá em massas atômicas? Então, retorno lá, qualquer dúvida. Eu tenho, então, 75 dividido por 12 dá 6,25. Tá. O que eu vou fazer agora com isso? Isso é 6,5 mol. Deixa esse valor guardado e vamos para o próximo passo. Vou pegar a mesma coisa e fazer com hidrogênio. 25 dividido por 1, que a massa do hidrogênio é 1. Então, pronto. Josi, agora o que eu farei? Qual desses dois valores é menor? 6,25 ou 25? O menor valor é 25, então eu vou pegar todos e vou dividir por 6,25. Então, 6,25 dividido por 6,25 dá 1. E hidrogênio 25 dividido por 6,25 deu 4. Então, a fórmula mínima desse composto é CH4. Porque 1 a gente não coloca. Então, 1 está aqui, mas a gente não considera. Então, 6H4. Isso é a fórmula mínima do meu composto. Mol, como a gente viu lá em massas atômicas, no vídeo de massas atômicas, é a quantidade de matéria de um sistema que pode ser átomo, moléculas, qualquer coisa que esteja. Então, mol é algo que depende do meu sistema. Mas para o Enem, é bom você lembrar isso, que mol pode ser 22,4 litros, que volume, isso devido às condições que está submetida. Pode ser também a massa molar, e também pode ser
0,6 vezes 10 a 23, que pode ser em um molécula. Então, vai depender muito do meu contexto. Então, é bom vocês lembrarem, isso são pontos importantes para se fazer as equações no Enem, ou em qualquer outra atividade que vocês estão fazendo, porque se vem esses dados, vocês podem transformar e poder realizar, porque estequiometria é uma regra de 3. Você só precisa estar os dados certos, na linha certa, que não tem erro. Bora lá. A gente vai aprender um pouco sobre reagente limitante. O que é reagente limitante? É o total consumido na reação. Por exemplo, eu vou ter uma equação que vai ter um reagente que ele vai ser consumido por inteiro. Então, ele é que vai ser meu reagente limitante, porque ele é o que me garante que ele foi consumido todinho. Já o reagente em excesso são aqueles reagentes que não foi consumido por inteiro. Por exemplo, tem 25 gramas, mas ele só foi consumido, mas ele não consumiu o seu valor inteiro, seus 25 gramas, então ele está em excesso. Rendimento teórico é a quantidade de produto final calculado quando o reagente foi todo consumido. Ou seja, esse rendimento teórico, ele é o produto que a gente calcula no final depois de todo o reagente ter sido consumido. O reagente real é realmente o que foi consumido na reação. Porque, querendo ou não, a gente está submetido num sistema que não é perfeito. Então, ele não vai ser consumido por inteiro. Então, o rendimento real vai ser realmente o que foi consumido. E o percentual é o real sobre o teórico. E agora vamos lá para nossas questões, né, galera? Então, lá a questão do Enem diz o seguinte: o peróxido do hidrogênio é comumente utilizado como asséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no clareamento de dentro, na presença de soluções ácidas de oxidantes, como permanganato de potássio. Este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Veja aqui que tem a equação. Aqui temos os nossos reagentes e aqui temos os nossos produtos. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de pergamato de potássio necessário para reagir completamente com 20 ml de uma solução de 0,1 mol de peróxido de hidrogênio é igual a. E agora? Gente, o primeiro passo para fazer essa equação é descobrir a quantidade de mol do peróxido de hidrogênio. Josi, mas quem é o peróxido de hidrogênio? É isso aqui. Como foi dada essa questão, a gente vai utilizar uma forma de soluções, que diz que a concentração molar é igual ao número de mol dividido pelo volume. Então, se eu tenho o volume e a concentração, eu vou descobrir o número. Só que esse volume tem que estar em litros. Por isso que eu converti para litros. Como é que eu converto para litros, Ju? Se está em ml, divido por 1000. Então, 20 ml dividido por 1000 é 0,2. Agora, feito isso, eu vou jogar na minha equação. Vou pegar a minha concentração vezes o volume em litros, que dá 0,02. Feito isso, eu vou fazer minha regra de 3. Agora, Josi, como é que eu vou fazer a regra de 3? É só botar informação abaixo de informação. Aqui, ó. Da onde foi que saiu esse 5 mol? Ó, tá vendo aqui na minha equação? Esses coeficientes é minha quantidade de mol, minha gente. Então, eu vou apenas colocar aqui e fazer a equação. 5 mol de peróxido de óxido está para o 2 mol do pergamato de potássio. Certo? Então, aqui meu pergamato. Assim como 0,02 mol de óxido está para X. Feito isso, vou fazer minha regra de 3. Cruz, credo. Então, vamos lá. Fica 5x é igual a 0,04 mol. Porque eu vou pegar 0,02 vezes 2. Como eu quero isolar o x, vou pegar esse valor e dividir por 5, que dá 0,008 mol. Josi, mas não tem essa resposta. Tem sim, gente. É porque está na notação científica. É a letra D, ó. Que eu vou andar 4 casas à esquerda. Como é a esquerda? É negativo, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é 8 vezes 10 a menos 4 mol. Outra questãozinha do Enem. Para proteger a estrutura de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada de galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, de pureza 75. Considere a conversão do minério em zinco metálico, tem rendimento de 80%, na sequência das equações. Considerando as massas, ele tem as massas. Qual o valor mais próximo da massa metálica em quilogramas será produzido a partir de 100 gramas da esfarelita? Gente, o primeiro passo a fazer é saber a quantidade de mol do zinco, que veja com a sequência.
Então, bora lá. 1 mol está para 1 mol. Por quê? Uma equação, eu estou dizendo que 1 mol da esfarelita está para 1 mol do zinco metálico. Assim como 2 está para X. Então, X é igual a 2 mol, porque é a sequência. Com isso, foi dado na questão que a esfarelita tem massa molar de 97, mas eu tenho 2, que eu tenho que multiplicar daqui. Então, eu tenho que fazer isso, essa multiplicação. Assim como 2 mol do zinco tem que ser multiplicado. Josi, e esse 75 saiu da onde? Na questão diz que é 75% de pureza. Então, considerando que a massa seja 100 kg, então 75 gramas. Então, eu vou descobrir X. Faço regra de 3, faço cruz credo e vou encontrar 50,25 kg. Porque, né, faço 75 vezes 2 vezes 65, assim como X 2 vezes, que aqui dá 194, que é igual a 97, perdão, 9.750. 9.750 dividido por 194 é igual a X, que é igual a 50,25. Mas não é essa a resposta, porque aqui seria para 100%. O rendimento não foi 100%, foi 80%. E vamos lá, novamente, fazer uma regra de 3. 50,25 está para 100, assim como 80 está para X. Então, faço minha regra de meu cruz credo, que vai ficar 100, X é igual a 50,25 vezes 80, que fica 100x é igual a 4.020. Logo, X é 40,20. Logo, a resposta é a letra C, porque é aproximadamente. Outra questãozinha do Enem diz o seguinte: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Esses metais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. A reação não balanceada que ocorre é... Gente, ele já está dizendo que a equação não é balanceada, então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é balancear essa equação. Continuando. Utilizando o processo descrito da massa de prata que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,4 de Ag2Se. Então, ele quer saber a quantidade de prata metálica. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é o balanceamento. Vale, Jus, mas como é que eu vou fazer? Lembra que eu disse que balanceamento não tem uma regra específica. A gente vai fazer naquela que melhor se adapta à minha equação. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi começar a balancear essa parte aqui. Logo, eu tenho Ag2S3. Então, como o S não se repete, eu fiz o quê? O Ag também não, mas eu peguei e coloquei logo um 3 aqui, porque aqui tem 3. Então, o enxofre tem 3, então aqui só era 1. Então, eu coloquei um 3 aqui. Então, aqui ficou 3 enxofres. Só que a prata ficou 6. Então, eu coloquei um 6 aqui. Com isso, aqui eu tenho um alumínio 2. Então, eu coloquei o 2 aqui. Então, eu balancei dessa seguinte forma. Primeiro, eu balancei o enxofre. Depois, a prata. E, por último, o alumínio. Como é equação balanceada, agora eu só vou fazer a regra de 3. Lembra de levar em consideração os coeficientes estequiométricos. A massa ele foi dada na questão de cada composto, então, 2 vezes 108, porque são duas, tem um índice 2, então esse 2 tem que se levar em consideração mais 32. Só que eu tenho que multiplicar por 3 devido ao meu coeficiente estequiométrico, certo? Está para 6 vezes 108, porque o coeficiente estequiométrico da prata é 6. Assim como 2,48 gramas está para X. Fazendo minha regra de 3, cruz credo, temos que 74x está para 1.607,04. X é 206 gramas. Logo, letra D. Gente, espero que vocês tenham compreendido e que possamos continuar nessa reta final estudando.